Estamos aqui com um projeto explorando o espiritismo, a minha relação com o mundo, e vamos esse mês falar de consolação. Vamos falar de consolação porque a doutrina espírita possui uma proposta consoladora, certo? Por quê uma proposta consoladora? Porque o consolo vem do esclarecimento. Nós sentimos medo, nós sentimos dor, e vivenciar isso sem compreender esse processo torna tudo muito mais difícil, porque não faz sentido. As dificuldades, as dores, os medos, o vazio, a escuridão. Agora, quando a gente compreende a vida e a proposta das dificuldades, a experiência começa a fazer sentido. E o olhar que a gente passa a ter diante da experiência passa a nos favorecer na trajetória, ao invés de agravar. Porque a falta de conhecimento nos leva à revolta, nos leva ao desespero. E aí a gente começa a ter atitudes coerentes com esses sentimentos. E essas atitudes vão agravando a situação. E o que era um problema vira 2, 3, uma multidão de problemas. Falando de médio e longo prazo, tornando cada vez mais difícil a resolução da problemática. Então, ter discernimento sobre o que está acontecendo, ter entendimento da proposta das experiências, faz com que a gente enxergue a experiência entendendo o sentido dela. E isso nos ajuda a suportar a dor, nos motiva a seguir em frente, nos ensina sobre como aproveitar o aprendizado, desfrutar desse crescimento da melhor maneira possível, dentre vários outros benefícios que a gente adquire. Então, a doutrina espírita vem com uma proposta consoladora através de diversas terapêuticas que ela nos oferece, né? Tratamentos de passe, tratamentos fluídicos, tratamentos desobsessivos, mas a base de tudo isso está na educação. Por isso, nós sempre somos convidados a estudar a doutrina espírita. Não pela doutrina. A doutrina é um meio. É pela compreensão mesmo da vida. Pela compreensão sobre a relação que nós espíritos temos com Deus, a relação que nós espíritos temos com o mundo. Por isso, a proposta do aprendizado através da absorção de conhecimento. O conhecimento tira o véu dos nossos olhos e a gente consegue enxergar a vida com mais discernimento, desenvolvendo habilidades para lidar com as situações, desenvolvendo atributos que nos servirão de instrumentos para lida com a vida, para lida com a gente mesmo, com os nossos desafios, com as nossas mazelas, com as nossas vicissitudes. Vamos falar de consolação esse mês, hoje, começando por esse sentimento de cansaço. A reflexão de hoje é para você que se sente cansado. O cansaço é um estado compreensível, é um estado legítimo,
natural daqueles que estão na luta, empregando muitos esforços para alcançar algo. Porque lutar significa utilizar da nossa energia, da nossa vitalidade, para pensar, para agir, para sentir, para lidar com o sentimento, para encontrar soluções, tentar caminhos, viver o efeito da tentativa, sentir de novo. É um contínuo esforço. E esse contínuo esforço utiliza dos nossos fluidos vitais. E há um desgaste orgânico, um desgaste emocional, um desgaste psíquico. Então, o cansaço é legítimo para aquele que está na luta. É o efeito, é natural. Mas olha um ponto que a gente precisa considerar. O espírito é uma usina de fluidos. Por que o espírito é uma usina de fluidos? Porque o espírito é uma inteligência. E essa inteligência consegue agir no mundo através do seu livre-arbítrio. Então, a minha liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio, me dá esse lugar na vida de escolher o que fazer, como fazer. E nós estamos envoltos ao fluido cósmico universal. Um fluido presente em todo o universo, criado por Deus para constituir a matéria. Um fluido que os nossos olhos físicos não conseguem ver, mas que está presente em todo o ambiente. Esse fluido cósmico universal é que compõe essa enorme teia magnética. Eu penso, eu atuo sobre esse fluido que está em minha volta. E o fluido se modifica conforme os meus pensamentos. Porque eu sou energia, eu não sou esse corpo físico. Eu, espírito, inteligência, energia, estou conectado a esse corpo físico, mas eu continuo sendo uma inteligência e uma energia. Então, quando eu penso, eu começo a movimentar a energia que está em minha volta, que é esse fluido cósmico universal. E ele se modifica de acordo com os meus pensamentos. Quando eu tenho pensamentos positivos, eu modifico o fluido ao meu redor, elevando a vibração magnética dele. E eu começo a criar uma atmosfera fluídica ao meu redor de vibração elevada, uma energia elevada. Agora, quando eu tenho pensamentos de cólera, né? de baixa frequência, de dor, de raiva, eu também movimento o fluido, tornando ele um fluido de baixa frequência. E eu começo a criar uma atmosfera fluídica ao meu redor de baixa frequência. Eu sou filho de Deus. Portanto, os meus atributos são todos herdados da divindade. Tudo aquilo que baixa a minha frequência me causa desconforto, porque eu vim da perfeição, eu vim do amor, da luz. Então, tudo que fere a lei de amor me dói. Por isso que quando eu fico repetindo pensamentos de dor, de raiva,
de sentimentos negativos, eu vou cada vez piorando as minhas emoções, o meu estado psíquico emocional e, por vezes, até adquirindo doenças orgânicas, físicas. Porque eu fico criando essa atmosfera fluídica negativa ao meu lado e alimentando o meu organismo desses fluidos de baixa frequência. Porque eu sou como uma esponja. Eu absorvo energia e eu dou energia. O tempo todo nós estamos absorvendo e transferindo, absorvendo e transferindo. Como eu me protejo para absorver a energia de alta frequência? Movimentando os fluidos ao meu redor de maneira elevada. Aí eu me envolvo numa atmosfera fluídica de alta frequência e me alimento disso. Absorvo essa alta frequência. Pode perceber que quando você está muito bem, né, sentindo realmente esse bem-estar, pessoas podem se aproximar encolerizadas e elas não conseguem te tirar desse estado. Por muitas vezes acontece o contrário. Elas chegam agitadas, perturbadas e com a convivência com você, elas acabam se acalmando. Porque eu não só absorvo, eu também transmito, dou energia. E elas acabaram absorvendo a sua energia elevada, através da aceitação. Logicamente, a gente só recebe ajuda daquilo que a gente aceita ser ajudado. Mas por que eu estou explicando sobre fluidos, sobre energia, se nós estamos aqui falando de cansaço? Porque eu consigo, através dos meus pensamentos, favorecer a reposição das minhas energias vitais, a minha vitalidade, ou agravar a situação. Porque se eu já venho de um conjunto sequencial de aplicação de esforços, consumindo a minha vitalidade, a minha energia vital, a minha disposição e até mesmo a minha saúde, eu preciso repor isso. O sono é um grande instrumento de reposição. Quando a gente dorme, olha que interessante, que a doutrina espírita nos ensina. Quando a gente dorme, o corpo físico repousa e dá início à reposição de suas células, à recomposição do seu organismo. Mas eu, espírito, não fico ali. Eu me desdobro. A gente chama isso de processo de emancipação da alma. O espírito se afasta do corpo físico, ganhando a sua liberdade de espírito, e ele ganha a liberdade de ir para onde ele quiser, como espírito. E aí ele pode ir para moradas da casa do Pai elevadas, ou ele pode aproveitar que ninguém está vendo com os olhos físicos e fazer as besteiras que ele quer fazer. Obsidiar, ir para bagunça. Aí eu não vou aprofundar o processo da emancipação da alma, porque não é o objetivo dessa reflexão, mas fica sempre o convite, né? Para que você faça o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o estudo que ensina sobre esses processos todos da relação do espírito com ele mesmo, com Deus, com o mundo, com o plano espiritual, com outros espíritos desencarnados ou encarnados. Esclarecimento, conhecimento, consolação. Mas continuando a entender a questão do cansaço. Eu já estou, então, gastando a minha vitalidade nos meus esforços contínuos. Quando eu durmo, eu repouso, eu dou ao corpo físico a oportunidade dele se refazer em sua composição orgânica.
E eu, espírito, posso aproveitar esse momento e me dirigir ao meu guia espiritual, a um diálogo profundo, à visitação de espíritos que eu amo, irmãos queridos que me fazem me elevar. Eu alcanço respostas que eu não estou conseguindo ter. Então, se eu fizer um bom proveito do sono, é muito natural que a gente vá dormir exaurido, muito cansado, e a gente acorde numa disposição, né? Agora também tem situações que a gente vai dormir e acorda ainda mais cansado. O que eu andei fazendo durante o repouso da noite, né? Mas aí a gente começa a entender a importância da prece na hora de descansar, né? Na hora do repouso. Por quê? Quando eu vou fazer a prece, nós já falamos sobre isso, né? No mês passado falamos da prece como recurso da reforma íntima. Na prece, eu dialogo com a espiritualidade maior. Então, eu elevo a minha vibração e me conecto com fluidos de alta frequência. Eu, que sou uma esponja, começo a absorver esses fluidos de refazimento. E ao repousar, eu estou conectado com as energias de alta frequência. Eu tendo a ter um sono melhor. Eu tendo a tirar um melhor proveito desse repouso do que se eu fosse dormir no estado de perturbação ou de agitação em que eu estava. É claro que nem sempre a gente usufrui disso imediatamente, porque a composição da nossa atmosfera fluídica não é uma mágica que acontece de repente. Ela é conquistada, ela é composta por uma série de ações, né? Então não adianta eu passar o dia todo fazendo mal, querendo o mal e na hora de dormir eu querer me elevar. Eu estou tão penetrado nas energias de baixa frequência que eu tenho dificuldade de me desconectar delas para ir para a energia de alta frequência. Então, isso significa que quanto mais eu penso durante os meus dias, quanto mais eu penso de maneira elevada, mais eu fortaleço a atmosfera fluídica elevada. E aí o poder que a prece tem em mim de me elevar ainda mais é muito mais forte, é muito mais potencializado do que quando eu estou o tempo todo pensando na baixa vibração. Então, o cansaço pode ser reduzido ou agravado, a depender de como você vai lidar. Nós estamos aqui para mudar. Por isso a vida te exige tanto. A vida te traz desafios mais curtos, mais duradouros. E os mais duradouros acabam provocando um desgaste maior em você. Um desgaste psíquico, emocional e orgânico. Até porque nós vamos consumindo essa vitalidade. Então, não precisa ter vergonha de reconhecer o cansaço. Ele é um fenômeno natural da vida de um espírito que se dedica, como você vem se dedicado, a vencer as próprias batalhas. Mas reconheça o cansaço como um sinal de que você precisa, durante a batalha, continuar cuidando de você. Você precisa recorrer aos recursos que vão alimentar essa vitalidade. No momento de maior desgaste, nós precisamos ter maior disciplina nos autocuidados. Uma alimentação que cause menor desequilíbrio, porque ele vai consumir menos essa vitalidade. O desequilíbrio faz com que o organismo fique consumindo essa vitalidade para se recuperar, para se reequilibrar. Então, a gente busca nessa fase alimentos menos prejudiciais,
A gente procura evitar frequentar lugares que são de uma frequência mais baixa, né? Procura evitar, porque há lugares que a gente, por obrigação, precisa realmente estar, né? Mas aqueles que a gente pode evitar, então procuremos evitar durante esse período. Procuremos a prece para elevarmos os nossos pensamentos, dialogarmos com a espiritualidade maior, absorvermos essas energias do alto. Eu comecei dizendo aqui que nós somos uma usina de energia, uma usina fluídica. Porque através da minha vontade, eu direciono os meus pensamentos para a manipulação fluídica que eu quero. Então, no cansaço, não alimente o próprio cansaço. Reconheça a necessidade de autocuidado. Cuide de você, começando pelos pensamentos. Porque para ter uma alimentação saudável, sim, é mais caro. É mais caro. A alimentação solicita da matéria, né? Do dinheiro. Um remédio solicita do dinheiro. Mas o pensamento solicita somente a vontade. Então tenha consciência da força e do potencial que a vontade tem sobre a sua vida, e os pensamentos têm sobre a sua vida. E utilize do seu pensamento como recurso de refazimento, fazendo leituras edificantes, absorvendo conhecimentos que vão te ajudar a compreender mais a situação, absorvendo o aprendizado sobre recursos que a gente pode utilizar para tentar lidar com o que está acontecendo. Se alimente dos fluidos de alta vibração, porque você tem em você tudo o que você precisa para viver a experiência que você está vivendo, que é uma experiência educativa, que te propõe crescimento. Então acredita na sua capacidade. Você é um filho de Deus, Deus, seu Criador, seu Pai, é quem está te colocando nessa experiência, porque você está preparado para lidar com esse aprendizado. Então utilize os recursos que você tem, principalmente o pensamento, para reduzir esse cansaço, se fortalecer e seguir em frente, tentando de novo e de novo até que a resolução se faça.